Graça e paz, amados. Graça e paz, amados. Deus é bom, não é? Nos concede um privilégio, uma oportunidade de estar na sua presença. Eu convido você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas, o médico, né? Capítulo 24. Nós vamos ler do verso 13 até o 35. Lucas, capítulo 24, 13 até o 35. Todos encontraram? O tema da mensagem desta noite é lições do caminho de Emaús. Vamos ver o que podemos aprender com esse texto? Diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém e ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardios de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoando-o e tendo-o partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram uns aos outros: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava? Quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Amém, irmãos? Graças a Deus. Amados,
Estamos vendo aqui um texto em que chama-me muita atenção, porque passado já o evento da crucificação, veja como é que começa o versículo que nós acabamos de ler. Naquele mesmo dia, 2 deles. Deles quem? Na verdade, 2 discípulos, né? 2 discípulos que estavam em Jerusalém, que presenciaram, né, o sofrimento de Cristo, acompanharam ali os açoites, acompanharam ali o julgamento, acompanharam ali a crucificação, né? Mas agora, para eles, o desfecho já está dado. Acabou-se, né? Acabou-se tudo. Nós estamos falando de 2 discípulos, não apóstolos, tá? Estamos falando de 2 discípulos. Porque, como você sabe, apóstolos eram apenas 12. Mas discípulos, Jesus tinha muitos. Muitos discípulos acompanhavam, né, Jesus ao longo do seu ministério. Mas desses 2 aqui, ao que parece, estavam mais abatidos do que os outros, porque deixaram Jerusalém. Estavam voltando para a sua aldeia, uma aldeia chamada Emaús, e pelo texto aqui nós vemos que a caminhada era de 11 quilômetros. Eles estão voltando ali desanimados, tristes, né? Mas eu quero aqui chamar a sua atenção, porque não eram somente esses 2 que estavam abatidos. Não eram somente esses 2 que haviam perdido a sua fé, mas os demais também, incluindo os apóstolos. Veja só o que diz aqui o verso 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Irmãos, por que as mulheres foram ao sepulcro de Jesus pela manhã? A ideia era, né, levar ali ervas, levar perfumes, né, para embalsamar o corpo. Mas Jesus já não havia dito ao longo de 3 anos e meio, mais um pouco e o Filho do Homem será morto, será insultado, será cuspido, crucificado, será morto, mas no 3º dia ressuscitará. Se ele já tinha dito isso, por que essas mulheres foram fazer no sepulcro, numa manhã de domingo? Né? Levaram ervas, perfumes. Veja você que nenhum deles acreditava na ressurreição. Porque se acreditassem, não teriam ido ao sepulcro de manhã, né, para cuidar do corpo. Nem mesmo os discípulos, porque conforme o verso 24, olha só, de fato alguns dos nossos foram ao sepulcro. Chegaram a ir ao sepulcro porque quando as mulheres chegaram e disseram que Jesus havia ressuscitado, eles correram para ver se aquilo era verdade. Mas Jesus já tinha dito aquilo ao longo de 3 anos e meio, ele vinha avisando que ele seria preso, que ele seria humilhado, que ele seria julgado, crucificado, mas que no 3º dia ressuscitaria. Ele vinha avisando isso há muito tempo, mas ninguém levava isso a sério. Eles não podiam crer, né, nessa palavra. Então nós estamos vendo aqui 2 discípulos rumando para Emaús. Deixaram Jerusalém, estão voltando para os seus afazeres, cabisbaixos, desanimados, perderam a sua convicção, perderam a sua crença. E não é isso que acontece conosco muitas vezes? Porque nós temos o hábito de criar expectativas, nós formulamos planos, né, para as nossas vidas, mas quando nós somos decepcionados, nós também deixamos Jerusalém e rumamos para Emaús. Quando as coisas não acontecem do jeito que a gente queria, a gente simplesmente pega a estrada rumo a Emaús, né? Porque a fuga
sempre pareceu uma boa solução para o ser humano. Eles viram a perseguição em Jerusalém. O seu mestre acabara de ser crucificado. E eles decidiram que era hora de voltar para os seus afazeres. Assim como os discípulos, vocês já viram também lá no Evangelho de João, quando tudo termina, o que Pedro diz? Vou pescar. E mais outros 2 discípulos voltam com ele para as suas vidas, para os seus afazeres, porque perderam a sua fé. Para eles o desfecho já estava dado, para eles tudo já tinha terminado. Então, Igreja de Cristo, eu quero dizer para vocês aqui que a primeira lição que eu aprendo aqui no texto que nós acabamos de ler é a fraqueza dos discípulos. Tanto dos discípulos quanto dos apóstolos. Para eles havia tudo terminado, já não havia mais nada a ser feito, era para voltar à sua antiga vida. Então, igreja, o caminho de Emaús nos revela a fraqueza dos discípulos. Veja que o diálogo entre eles é um diálogo de derrota. Você prestou atenção aqui no texto? O que eles estão conversando? Puxa vida, mas como é que pôde terminar dessa forma? Jesus Cristo, varão, profeta, poderoso em obras, só fazia o bem, terminar daquele jeito. Um diálogo de derrota. Para eles tudo acabar, esqueceram-se que o Salvador havia dito que ressuscitaria. Estão cabisbaixos, perderam a sua fé, né? Nada de esperança. Emaús é um caminho de tristeza. Eles estão caminhando e estão preocupados, estavam abatidos. Mas eu quero chamar a sua atenção para o verso 17. Veja só o que acontece no verso 17. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Ao longo da sua difícil caminhada, um viajante que está viajando sozinho se aproxima e faz uma pergunta para eles. Ele está vendo a angústia, a tristeza, e ele chega e pergunta para eles: o que vocês estão conversando? Que tristeza é essa, né? Irmãos, preste bem atenção. A preocupação é algo que nos consome. A preocupação é algo que rouba a nossa paz. O nome já diz, preocupação. Você sofre por antecipação. As coisas nem aconteceram, mas você está pensando já que elas estão acontecendo. Rouba a nossa paz, tira a nossa alegria. Mas veja, então, o nível em que os discípulos estão. Deixaram Jerusalém, estão voltando para a sua vida normal. Estão preocupados, estão abatidos. Mas o mestre agora chega e quer perguntar para eles por que é que eles estão preocupados. Então, veja aí. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. Irmãos, preste bem atenção. Esses homens estavam esperando que Jesus fosse estabelecer o reino de Israel. Muitos desses homens pensavam que Jesus havia vindo para estabelecer um reino terreno. Eles queriam que Jesus expulsasse os romanos e estabelecesse o reinado, o seu reinado em Israel. Você verá isso ao longo dos 4 evangelhos. Por muitas vezes a palavra nos diz que vieram para fazer de Jesus um rei. Eles queriam um governo terreno, mas Jesus veio mostrar para eles que o seu reino não era desse mundo. Então, ora, nós esperávamos que fosse ele, não é isso que diz o verso 21, olha só. É verdade também que verso 21 diz assim: ora, nós esperávamos que fosse ele
quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, é já o terceiro dia, desde que tais coisas aconteceram. Você percebeu como é que esse versículo começa? Ora, nós esperávamos, agora nós não esperamos mais. Acabou-se a fé, tudo terminou, o desfecho já está dado. Ora, nós esperávamos. Veja só a situação desses dois discípulos. Veja o quanto um ser humano abatido pode perder a sua esperança em Deus. Por causa da nossa pouca fé, quantas vezes nós também já arrumamos as nossas malas e pegamos o caminho de Emaús? Quantas vezes ao longo da minha caminhada cristã, eu também já cheguei a pensar que o desfecho já estava dado? Quantas vezes ao longo da minha caminhada cristã, eu cheguei a pensar assim, não tem condições nenhuma, é impossível. E às vezes você perde até mesmo o ânimo para orar. Às vezes você perde até mesmo o ânimo de examinar a palavra. Muitas vezes você quer distância da igreja. Arruma as malas, pega o caminho de Emaús e vai como aqueles dois, perde a sua fé, perde a sua esperança. Não é isso? Emaús é um caminho de tristeza, é um caminho de derrota. Mas sabe qual é a segunda lição que eu aprendo aqui? A grandeza do mestre. Veja ainda o verso 15, diz assim: aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Irmãos, que maravilha! Se aproximar de quem é vitorioso é muito fácil, é agradável, não é? Mas se aproximar de quem está derrotado, se aproximar de quem está angustiado, se aproximar de quem está cabisbaixo, aí é difícil. Mas nós estamos vendo aqui no verso 15, olha só, aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Nós estamos vendo aqui o Senhor do universo se aproximando de uma dupla de derrotados. Aquele que tudo criou, aquele que fez todas as coisas, está chegando perto de dois homens que já desistiram de tudo. Sabe o que eu aprendo com isso? O evangelho não é feito de pessoas boas procurando Deus. O evangelho é feito de Deus se aproximando de pessoas falhas. Não foram eles que se aproximaram de Cristo. Foi Cristo que se aproximou desta dupla de derrotados. E veja ainda o verso 15, diz assim: aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Irmãos, nós não estamos sós. O Mestre vai conosco. Ainda que angustiados, ainda que atribulados, ainda que desanimados, ainda que desesperançados, mas o Mestre continua caminhando conosco. E eu digo mais para você ainda, veja o verso 17, então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? Que maravilha, hein? Que é isso que vos preocupa? Jesus tem interesse em nos ouvir, irmãos. Ele quer ouvir as nossas angústias. Ele quer ouvir até mesmo a nossa incredulidade. Eu tenho certeza que todos nós já passamos por um momento de incredulidade, né? Às vezes, até mesmo quando estamos examinando a palavra, a gente passa por momentos de incredulidade. Mas o Mestre quer nos ouvir. Ele está se aproximando de nós, né? E não que ele não saiba o que se passa em nossa mente, mas porque ele deseja tratar até mesmo as nossas angústias, até mesmo a nossa incredulidade, ele quer tratar. Não é isso?
Olha só que maravilha. Então lhes perguntou: que é isto que vos preocupa e de que tendes tratado à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Irmãos, preste bem atenção. Jesus Cristo deseja que nós possamos abrir o nosso coração. Ele sabia da angústia daqueles dois. Ele sabia o que se passava na cabeça daqueles dois. Assim como ele sabia também o que o cego de Jericó queria. Jesus está em Jericó e um cego lá vai: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus fala assim: que queres que vos faça? É claro que ele sabia que o cego queria ver, é claro, mas ele queria ouvir. Ele queria que aquele cego abrisse a sua boca, abrisse o seu coração. Nós precisamos ser específicos com Deus, irmãos. Às vezes você pode pensar assim: mas se Deus já sabe tudo, por que eu tenho que orar? Se Deus já sabe todas as coisas, por que eu tenho que dobrar o meu joelho e falar com Ele, se Ele já sabe de tudo? Deus quer que você seja específico com Ele, porque isto é uma demonstração de fé. Quando você abre o seu coração, quando você fala das suas dificuldades, dos seus anseios, quando você fala daquilo que está dentro do seu coração, você está demonstrando para Deus que você crê que Ele é capaz de solucionar os seus problemas. É preciso abrir o coração. Jesus está perguntando para aquela dupla de homens cabisbaixos, desanimados, o que eles estão conversando. Não é? E aí eles vão fazer o seu lamento. Olha, nós esperávamos que aquele Jesus viesse e redimisse Israel, expulsasse os romanos, que cuidasse de nós, mas olha só o que fizeram com aquele homem. Mas como eu disse, Jesus queria tratar aqueles dois. E quer ver como é que ele tratou? Verso 25, 26 e 27. Veja só, depois deles fazerem uma lista de problemas, depois deles exporem a sua angústia, a sua decepção, veja só como é que Jesus trata esses dois homens. Verso 25, 26 e 27, diz assim: então lhes disse Jesus: ó nécios e tardios de coração, para credes tudo o que os profetas disseram, porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito contava em todas as Escrituras. Irmãos, Jesus não colocou a mão na cabeça desses dois e fez uma oração de fogo para eles crerem, não. Jesus não colocou a mão ali e disse assim: agora vocês vão crer. Não. Você percebeu aqui? Olha só o verso 25. Diz assim: então lhes disse Jesus: honestos, tardios de coração, para crer tudo que os profetas vos disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Que maravilha! Jesus leva aqueles dois homens a um mergulho na palavra. Somos ensinados, exortados, fortalecidos por meio das Escrituras, irmãos. Jesus mostrou para aqueles dois, voltando lá de Gênesis e vindo pelos profetas até Malaquias, o que a Escritura falava sobre ele. Seus nécios de coração, seus tardios de coração, vocês esqueceram o que os profetas falaram de mim? Vocês esqueceram o que está escrito lá na Escritura sobre o que aconteceria comigo, que eu seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria? Foi assim que Jesus tratou esses dois homens, através da Escritura. É assim que nós somos tratados, é assim que nós somos ensinados, é assim que nós somos exortados, fortalecidos, é através da Escritura. É através da palavra de Deus. Jesus chega a dizer assim: olha, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Maravilha.
No verso 28 e o verso 29, diz assim a palavra: quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Irmãos, por que essa dupla convida um desconhecido para sua casa? Por que essa dupla convida um homem que eles nunca viram para entrar e ficar com eles dentro da sua casa? Sabe por quê? Porque a presença de Jesus era abençoadora. A presença de Jesus, ela trazia paz, consolo, esperança e revigorava o ânimo. Quando eu vejo lá Moisés no meio do deserto, o deserto é um lugar hostil, lugar seco, difícil, sem água. Moisés está no meio do deserto, e ele está vendo uma sarça queimando, mas não se consome. E quando ele chega perto, ele ouve o próprio Deus o chamando. E Deus fala com ele assim: olha, tira a sandália do seu pé, porque o lugar onde você pisa é terra santa. O lugar é seco, ninguém quer estar no deserto. O lugar não tem água. O lugar dificilmente brota alguma coisa. Mas é santo. Sabe por quê? Não é porque o deserto é santo, porque a presença de Deus santifica o lugar. Eu me lembro de quando Jesus chega lá em Jericó, e aí Zaqueu sobe ali numa figueira, ele é baixinho e ele quer ver Jesus. Jesus fala assim: desce daí, Zaqueu, hoje me convém pousar em sua casa. E o povo ficou bravo: Senhor, você sabe quem que é esse? Isso é um ladrão, isso é um publicano, isso é um bandido, o que você vai fazer na casa dele? E Jesus vai até a casa de Zaqueu, um ladrão que roubava os pobres, né, corrupto, era um cobrador de imposto que cobrava mais do que devia. E Jesus ali, quando você lê lá em Lucas 19, você não vê em momento nenhum Jesus corrigindo Zaqueu. Você não vê em momento nenhum Jesus dando uma bronca em Zaqueu, mas Jesus está ali na casa de Zaqueu. E sabe o que acontece? Zaqueu fala assim: Senhor, as pessoas que eu tenho roubado, eu vou devolver quadruplicado. Vou devolver tudo que eu roubei. E Jesus fala assim: em verdade vos digo, hoje veio salvação nessa casa. Sabe por quê? Porque a presença de Jesus muda a nossa natureza. A presença de Jesus santifica o lugar. Aqueles dois homens chamam um desconhecido para estar com eles dentro da sua casa, porque eles perceberam que a presença daquele homem trazia paz para eles. Quero finalizar essa palavra agora com o verso 31, que diz assim: então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Que maravilha, hein? É assim que acontece conosco, um recomeço. Então se lhes abriram os olhos. Irmãos, quantas vezes, irmãos, nós estamos indo em direção a Emaús e nós não conseguimos reconhecer Jesus caminhando do nosso lado. Sabe por quê? Porque os nossos olhos estão fechados. Os nossos olhos estão abertos para as dificuldades, estão abertos para os problemas, estão abertos para as coisas desse mundo, mas estão fechados para reconhecer a presença de Jesus caminhando ao nosso lado. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Sabe que é interessante? Quando os olhos desses dois são abertos e que eles reconhecem a Jesus, não é isso que nós vimos aqui no verso 31? Vamos ver o que eles fizeram? E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava? Quando nos expunha as Escrituras? Irmãos, é interessante que ao longo da caminhada deles, eles estavam murmurando, não é isso? De Jerusalém para Emaús, eles iam reclamando: puxa vida, mas
Era para esse Jesus ter redimido Israel. Nós pensávamos que ele iria resolver o problema da nação. Mas agora, depois que os seus olhos são abertos, o que eles disseram aqui? Porventura não nos ardia o coração quando ele nos expunha as Escrituras. Irmão, você tem ideia do que é isso aqui? Esses dois desertores aqui tiveram a oportunidade de ouvir um estudo bíblico ministrado pelo próprio Jesus. Foi o próprio Jesus dando um estudo bíblico para eles. Porventura não nos ardia o coração? Irmão, seu coração ainda arde quando você ouve a palavra de Deus? Seu coração ainda arde quando você escuta os cânticos, os louvores que são entoados? Seu coração ainda arde? Será que você, quando você está lendo a palavra, às vezes o versículo salta aos seus olhos como se ele nunca estivesse ali? Semana passada eu estava lendo João capítulo 6, que é uma das passagens que eu já perdi a conta de quantas vezes que eu leio, e parece que eu nunca tinha lido. Eu falei, gente, como é que isso estava aqui, eu não vi? E eu já li um monte de vezes. Reverendo Marcelo costuma dizer que o evangelho tem que arder em nossos corações. Esse evangelho ainda continua ardendo dentro do seu coração? Os louvores ainda ardem dentro de você? Será que quando você fecha os seus olhos para falar com o mestre, você tem consciência de com quem você está falando? Porventura não nos ardia o coração quando esse nos falava? Igreja de Cristo, aqueles dois homens que iam para Emaús murmurando, tomam uma decisão. Agora é hora de voltar. Vamos voltar para Jerusalém. Estavam cansados, caminharam 11 quilômetros de Jerusalém, acabaram de chegar, mas vão voltar de novo, vão voltar correndo para Jerusalém para contar as boas novas. Fizeram um caminho de ida murmurando, mas agora vão voltar felizes, com os corações ardendo, porque precisam comunicar aos discípulos que o Mestre ressuscitou. Maravilha quando o Senhor abre os nossos corações. Igreja de Cristo, preste bem atenção. Às vezes nós estamos como aqueles dois, estamos tão preocupados, tão angustiados, que nós não reconhecemos mais a presença de Jesus ao nosso lado. E sabe o que mais? Tem muita gente vivendo em Emaús, tem muita gente pertinho de nós, gente preocupada, gente angustiada, gente que já perdeu a sua fé, gente que já perdeu a sua esperança, está vivendo em Emaús e não reconhece Jesus que está perto. Então, Igreja de Cristo, preste bem atenção. Cabe a mim e a você mostrar para essas pessoas que está na hora de voltar para Jerusalém. Está na hora de fazer o caminho inverso. E para isso, essas pessoas precisam ser tratadas. E como é que elas são tratadas? Expunha-lhes as Escrituras. É isso que nós precisamos fazer. Expor as Escrituras para aqueles que estão fracos, para aqueles que estão desanimados, para aqueles que estão cabisbaixos, rumando a Emaús. Amém, amados? Que Deus nos abençoe, que o Senhor possa aumentar a nossa fé, para que nós possamos entender que é preciso que o Mestre abra os nossos olhos, para que nós possamos reconhecer que Ele quer nos ouvir, e que mais do que nos ouvir, Ele quer caminhar conosco. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor pela sua palavra. Pai eterno, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite, de estarmos aqui, e pedir-te, ó Deus, que da mesma forma que o Senhor abriu os olhos aqueles dois discípulos desanimados, da mesma forma, Pai, que o Senhor abriu o entendimento daqueles dois homens que haviam perdido a esperança, que haviam perdido a sua fé, que o Senhor possa trabalhar em nós, ó Pai, e que o Senhor possa, ó Pai, nos dar graça, para que nós também, ó Pai, possamos ajudar aqueles que estão à nossa volta. Quantas pessoas, ó Deus, estão rumando para Emaús? Quantas pessoas, ó Pai, estão no caminho da desesperança, no caminho da preocupação, no caminho da tristeza, Pai?
Mas tu trataste aqueles dois, ó Pai. Então nós oramos. Vem e trata-nos. Vem e cura as nossas feridas. Aumenta-nos a fé. Abre os nossos olhos, ó Pai, para que nós também, Senhor, possamos nos alegrar, para que nós também, ó Pai, possamos aumentar a fé daquele que está morando em Emaús, ó Deus, em nome de Jesus. Eu oro nesse momento por cada irmão, por cada irmã que está presente aqui nesta noite, que o Senhor possa, ó Pai, trabalhar em nós, que o Senhor possa, ó Pai, nos dar esperança, em nome de Jesus, que nós possamos enxergar, ó Deus, o Teu caminhar ao nosso lado. A palavra diz que o Senhor veio e se aproximou daqueles dois homens. Vem, Senhor, e toca-nos. Vem, Senhor, esteja conosco. Da mesma forma que entraste e ficaste ali na casa daqueles homens, ó Pai, que maravilha, que presença abençoadora. Vem e entra na nossa casa, vem e entra na nossa família. Vem, ó Pai, e reina em nosso coração. Vem reinar em nós. Vem reinar dentro de nós, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai, ser sensíveis à Tua voz. Eu te agradeço por essa oportunidade que nos foi dada nesta noite. Que o Senhor, ó Pai, nos dê uma semana abençoada. Que o Senhor, ó Pai, nos leve em paz para as nossas casas, livre de todo mal, para a glória do Teu nome. Amém. Amém, amados. Deus abençoe. O culto está encerrado, os irmãos têm liberdade.